Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite de participar do Glaucoma Day. Meu nome é Taurino Neto e hoje a gente vai falar um pouco sobre as formas de se analisar o perfil pressórico. Então, sabe-se que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. O glaucoma, quando detectado e tratado antes dos seus estágios finais, a cegueira geralmente ela pode ser evitada. Até agora, a pressão intraocular ela continua sendo o único fator de risco modificável para o desenvolvimento e progressão do glaucoma. Então, muitos estudos investigaram os padrões de variação da pressão intraocular e sua relação com o manejo do glaucoma. Um dos principais focos desses estudos foi qual parâmetro de variação da pressão intraocular seria o melhor preditor para o desenvolvimento e progressão do glaucoma, como a gente vai ver melhor e entender no gráfico a seguir. Então, a pressão intraocular ela não é um valor único. Apesar de no prontuário estar anotado lá uma medida, um dia específico, uma hora determinada, na verdade, a pressão intraocular ela é uma sequência numérica que varia ao longo dos dias e das horas. Ela apresenta variações ao longo de todo o dia, tanto em pessoas normais quanto em pacientes com glaucoma. Essa pressão ela vai sofrendo variações e atinge valores mais altos nas primeiras horas da manhã, quando o paciente ainda está dormindo e o consultório ainda está fechado. Por isso, se advoga fazer a curva de 24 horas. Na prática, o que a gente observa? Tem-se o valor máximo, que é o pico, e o valor mínimo, que é o vale. E se falarmos numa diferença entre o maior e o menor, temos a variabilidade, que seria a flutuação. Poderíamos ter, então, mais um parâmetro, como se trata de uma sequência numérica, que seria a média. Então, com base nisso, a pressão ela poderia ter todas essas variáveis para serem analisadas. E algumas pessoas preferem chamar essas variáveis todas de perfil pressórico. Com o tempo, começou-se a falar que o pico pressórico seria um fator de risco para a progressão. Em alguns estudos foi mostrado que esse fator do pico pressórico seria o fator de risco independente mais importante, até mesmo mais do que a média e do que a flutuação. Então, aqui nesse estudo de 2019 do Caprioli, um dos autores que advogava bastante também falar que a flutuação seria um dos principais fatores para a progressão, ele já vem falando nesse trabalho que um dos principais fatores para a progressão do glaucoma seria a idade mais avançada, o pico pressórico, o glaucoma pseudofoliativo e, quanto pior, o valor do MD no campo visual. Então, a pressão média ela não foi relacionada às taxas de decaimento do campo visual. E o pico foi a única variável associada com a rápida progressão nessa coorte de pacientes. Nesse estudo aqui do Gustavo de Moraes, de 2011, que analisava glaucomas tratados, o que foi que ele viu? Que, na verdade, tudo é importante. A média, o pico, a flutuação. Porém, nessa análise multivariada, o pico pressórico acabou sendo o fator mais importante para a progressão. E o fator de risco mais importante, até mesmo mais do que a média ou do que a flutuação. Então, acaba que a gente chega em um problema. O pico pressórico, geralmente, ele ocorre fora do horário comercial. Então, não teríamos como detectar. E o pico pressórico seria um fator de risco importante para a progressão, conforme vem sendo mostrado por diversos estudos recentes. E qual seria o impacto disso para o nosso dia a dia? Então, nesse estudo aqui, em 2004, do Robert Rees,
o que ele observou? Que nos pacientes com doença avançada, né, falando de glaucoma avançado, havia uma desproporção nas medidas de pressão intraocular, medidas em horário comercial e na curva atencional de 24 horas. E o que ele observou? Que em 62% dos olhos que foram analisados, o pico pressórico só foi detectado em uma curva atencional de 24 horas. E esse pico, eles acabavam que não eram detectados no horário comercial. Então, o que se observou? 62% dos pacientes, o pico era detectado fora do horário comercial, somente pela curva de 24 horas. E qual a importância disso? Em 36%, o pico ele foi tão alto que foi necessário até trocar o tratamento desses pacientes. Então, por esse estudo, o que a gente pode pensar em cima? É que se eu fizer uma mini curva e não detectar o pico pressórico, não necessariamente quer dizer que ele não exista. Em teoria, em 62% dos casos, a gente estaria perdendo esse pico, pois ele está acontecendo fora da minha capacidade de medir a pressão no meu dia a dia do consultório. E às vezes isso pode até justificar o porquê de alguns glaucomas estarem piorando, mesmo com pressões que a gente considera em níveis adequados, conforme a gente vem medindo nos retornos dos nossos pacientes no consultório. Por segundo o autor, 36% desses pacientes, o pico existia e era alto a ponto de ser necessário mudar o tratamento. Então, falando um pouquinho da prova de sobrecarga hídrica, ela veio como uma alternativa de tornar mais factível a identificação desse pico, uma vez que pela minicurva a gente poderia perder alguns picos e a curva atencional de 24 horas ela acaba sendo um pouco inviável da gente fazer em todos os nossos pacientes no dia a dia do nosso consultório. Então, nesse trabalho, o que foi visto? Em pacientes em que a pio-alvo estabelecida era menor que 15, observou-se o quê? Que a quantidade de picos que estava acontecendo na mini curva e chegava a valores acima de 18, pelo menos 15% desses pacientes ultrapassavam essa pressão de 18. E quando se fazia a prova de sobrecarga hídrica, esse valor, essa porcentagem era ainda maior. Então, falando na prova de sobrecarga hídrica, qual seria o volume a ser realizado? De acordo com esse estudo, observou-se que acima de 800 ml de água seria como se o pico não mudasse mais. E também foi observado que, nesse estudo, não houve influência da massa corpórea durante a realização do estudo e o volume de água ingerido. Então, quando se fala do TSH, o que a gente deve levar em consideração? A gente não deve valorizar os valores da pressão isoladamente. Deve-se ter em mente que o quê? Que o TSH ele não serve para o diagnóstico. Não quer dizer que se teve um pico pressórico, você precisa tratar, porque mesmo indivíduos normais, eles vão apresentar, se você fizer o teste, eles vão apresentar um pico pressórico, e não quer dizer que esses pacientes tenham glaucoma. Então, essa prova não deve ser utilizada naqueles casos que a gente tem um nervo suspeito e você faz a prova de sobrecarga hídrica para poder observar se está tendo algum pico e, com isso, iniciar um tratamento. Por quê? Porque isso pode falsear, pois já se sabe que o valor preditivo positivo desse teste é ruim. Ele não substitui outros testes provocativos e também não serve para determinar isoladamente a pio-alvo do paciente. Então, a prova de sobrecarga hídrica, ela teria um papel mais importante em que situações? Para aquele paciente que vai começar um tratamento, no qual seria interessante ter essa medida, ou que vai fazer o washout.
Então, você tirou os colírios e quer observar como como se comporta a pressão do paciente. E quando você introduz a terapia medicamentosa, você realiza uma nova prova de sobrecarga e verifica essa variação. Outro caso seria no paciente que estava com uma pressão estável e mesmo assim ele teve uma piora no campo visual. Então, isso ajudaria a entender um pouco melhor esse perfil pressórico do paciente. Então, a mensagem que a gente deve ter é a de que, à medida que fazemos isolada no consultório, então, o paciente vem, a gente mede aquela pressão, um determinado horário, um determinado dia, às vezes pode trazer uma informação incompleta do perfil pressórico. Então, naquele paciente que tem um risco maior de progredir, tem algum familiar cego por glaucoma ou não usa direito os colírios, vale aprofundar mais a investigação do perfil pressórico. Então, temos esse problema. O que a gente faz para ver melhor esse perfil pressórico? A minicurva, medidas isoladas, a sobrecarga hídrica, a curva de 24 horas. Então, cada um, como a gente vai ver, tem vantagens e desvantagens. Na curva de 24 horas, seria a avaliação quase que perfeita do perfil pressórico. Quase que perfeita por quê? Pois sabemos que a pressão muda, e ela pode mudar relativamente rápido, e também nada garante que você vai medir exatamente no momento do pico. E na prática diária, sabe-se que é algo que é pouco factível de se realizar. Então, por isso, a gente cai na questão da mini curva. Seria algo mais fácil de ser realizado, porém, segundo alguns estudos do próprio Robert Reed, você poderia perder o pico pressórico em até 62% dos casos, que ele ocorreria fora do horário comercial. E em relação a medidas isoladas? Então, se a gente já fala que a mini curva você já tem chance de perder esse pico, na medida isolada, esse risco aumenta ainda mais. Então, porque é como se você fizesse uma foto única de um filme de 24 horas. Então, uma verdadeira roleta na qual você olha uma determinada foto daquele comportamento de 24 horas. Então, vamos falar da flutuação. Um dos problemas é que não existe uma padronização de como medir a flutuação. Eu teria que medir ao longo de 24 horas para ter o valor da máxima e da mínima. E se tentar calcular a partir da mini curva, o que aconteceria? Como pode ocorrer a perda do pico, essa curva da variação ela estaria o quê? Mais achatada. Então, não vai ser uma flutuação verdadeira. Também não se sabe qual a flutuação mais importante, se é aquela que acontece a curto prazo, nas 24 horas, ou ao longo prazo, ao longo de anos. E aí, qual dessas duas seria mais importante? Inclusive, alguns autores até advogam fazer o desvio padrão dessa flutuação, pois assim você excluiria os outliers. Às vezes, por fazer na hora que você vai medir a pressão, o paciente faz uma valsalva, você acaba medindo uma pressão um pouco mais elevada. Então, se você fosse considerar a flutuação, levando em consideração o desvio padrão, então você eliminaria esses fatores muito fora da curva e com isso você poderia ter uma informação mais importante dessa flutuação e reduziria o risco de cometer um erro. Mas, ao fazer isso, você cai na questão de, com isso, você perder uma informação importante que é o pico pressórico. E também a gente não sabe quantas medidas são necessárias para completar esse desvio que vai representar uma flutuação verdadeira. Então, a
a gente fala um pouco, então, da prova de sobrecarga hídrica, que seria uma tentativa de fazer de forma mais factível, de identificar o pico pressórico. Porém, deve-se atentar o quê? Que mesmo indivíduos normais, eles podem ter um pico. Então, o teste ele não serve para o diagnóstico e deve-se também ter cuidado para não pesar demais a mão na hora do tratamento, é, superestimando os valores encontrados durante o teste. Então, com isso a gente conclui o quê? Que todos os métodos eles teriam vantagens e desvantagens e que ainda tem muita coisa sendo estudada. Então a gente deve olhar com carinho para essas novas publicações para a gente conseguir tentar identificar a melhor forma de se investigar o perfil pressórico dos nossos pacientes. Era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite e obrigado. Taurino, muito obrigado, viu? Eu queria te fazer uma pergunta, na prática do dia a dia, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, como é que é o seu comportamento em relação à programação de uma possível sobrecarga? Bom dia a todos. Só para confirmar, cortou um pouquinho. Então, seria saber como seria a prova de sobrecarga e o comportamento em relação aos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, correto? Perfeito. Bom, segundo o trabalho que foi publicado pelo Dr. Remy e Dr. Hatanaka, foi comparado o volume, 800, 1 litro, e o volume por quilo do paciente. Observou-se que no teste de sobrecarga hídrica não teria influência do peso da massa corpórea do paciente durante a realização do exame. Por isso que acabou se preconizando os 800 ml, por não ter essa influência do peso corpóreo. E aí, com isso, tentar identificar como seria essa variação, não acabaria não tendo tanta influência dos pacientes que fizeram a bariátrica. Perfeito, muito obrigado, viu, querido? Agora nós vamos Nada, prosseguir com uma grande amiga, a doutora Heloísa Maestrini. Seja bem-vinda.